Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa. Bem-vindo ao nosso canal Chaves Revelada, a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje, nós vamos mergulhar num tema que é ao mesmo tempo fascinante e controverso. Nós vamos explorar a possibilidade, baseada em interpretações bíblicas, de que Meca, a cidade mais sagrada do Islã, seja a grande Babilônia descrita no livro do Apocalipse, e consequentemente que o anticristo, essa figura tão temida e aguardada, provavelmente emergirá do mundo islâmico. Esse é um assunto profundo, que exige de nós mente aberta e um coração ancorado na palavra. Portanto, eu peço que você fique comigo até o final, porque o que vamos discutir aqui pode transformar a sua perspectiva sobre os eventos do fim dos tempos. Vamos começar estabelecendo uma base sólida. Por séculos, a identidade da Babilônia, a grande meretriz mencionada em Apocalipse 17 e 18, tem sido um dos maiores enigmas da escatologia cristã. Muitas teorias surgiram ao longo da história. Alguns apontaram para Roma, por causa de sua perseguição aos primeiros cristãos e sua associação com o Império Romano. Outros sugeriram uma Babilônia literal, reconstruída na região do atual Iraque. Houve quem visse nos Estados Unidos, com sua influência cultural e econômica global, os traços da Babilônia. No entanto, quando analisamos as profecias com atenção e as comparamos com a realidade geopolítica e religiosa do nosso tempo, uma nova e poderosa candidata surge no horizonte. Meca. Por que Meca? Porque as descrições bíblicas da Babilônia se alinham de maneira surpreendente com as características e o papel que Meca desempenha no mundo hoje, especialmente dentro do Islã. A Bíblia descreve a Babilônia como uma cidade de grande influência, uma grande cidade que reina sobre os reis da terra. Em Apocalipse 17 e 18, lemos exatamente isso. Agora pense comigo, qual cidade hoje exerce um domínio espiritual e político sobre uma vasta porção da população mundial? Meca é o epicentro espiritual de quase 2 bilhões de muçulmanos. 5 vezes por dia, em todo o globo, fiéis se curvam em direção a essa cidade para orar. A peregrinação anual a Meca, o Hajj, atrai milhões de pessoas, unindo reis, presidentes, líderes e cidadãos comuns sob uma única bandeira religiosa. Essa influência transcende fronteiras nacionais. As decisões e os éditos que emanam dos círculos religiosos ligados a Meca têm um peso imenso sobre nações inteiras, ditando leis, costumes e a própria política externa de muitos países. É um poder sutil, mas absoluto, que reina sobre os corações e mentes de 1/4 da humanidade. Além disso, a Babilônia é descrita como estando assentada sobre muitas águas, que o próprio anjo explica em Apocalipse 17 e 15 como sendo povos, multidões, nações e línguas. Isso não se refere necessariamente a uma localização geográfica literal, como uma cidade costeira, mas sim a sua influência universal. Meca, embora situada em um deserto árido, está espiritualmente assentada sobre a vasta água de nações e povos islâmicos que se estendem da Indonésia ao Marrocos. Da Europa à África subsaariana, a sua autoridade espiritual alcança todos os cantos do planeta, unindo uma diversidade impressionante de culturas sob a mesma fé e a mesma direção de oração. Nenhum outro centro religioso no mundo hoje possui esse tipo de alcance global e unificador. Outro ponto crucial é a associação da Babilônia com a perseguição aos santos. Apocalipse 17. 6 descreve a mulher, a Babilônia, como embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. A história e a realidade atual do Islã, infelizmente, estão marcadas por uma perseguição sistemática e violenta aos cristãos. Desde os primórdios da expansão islâmica, onde comunidades cristãs inteiras foram subjugadas ou aniquiladas, até os dias de hoje, em que vemos nossos irmãos na fé sendo martirizados em países de maioria muçulmana, essa triste realidade é inegável. O sistema religioso que tem Meca como seu coração tem sido, historicamente e atualmente,
a maior fonte de perseguição ao corpo de Cristo no mundo. A ideologia que emana desse centro muitas vezes classifica os cristãos como infiéis e justifica a violência contra eles. A mulher está, de fato, embriagada com o sangue dos mártires. Agora, se Meca é a provável Babilônia, o centro do sistema religioso do fim dos tempos, faz todo o sentido que a figura central desse sistema, o anticristo, surja desse mesmo contexto. A Bíblia nos dá pistas importantes sobre a origem e a natureza do anticristo. Tradicionalmente, muitos esperavam um anticristo de origem europeia, talvez ligado ao Império Romano revivido. No entanto, várias profecias parecem apontar para uma origem no Oriente Médio. O profeta Daniel, por exemplo, descreve o anticristo como surgindo de um dos 4 reinos que sucederam o Império de Alexandre, o Grande. Geograficamente, isso inclui regiões que hoje são predominantemente islâmicas, como a Síria, o Egito, a Turquia e o Irã. O anticristo é descrito como alguém que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou se adora. Em 2 Tessalonicenses 2:4, Paulo diz que ele se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Muitos interpretam isso como se ele fosse entrar em um templo judeu reconstruído em Jerusalém. Mas pense na perspectiva islâmica. Para o Islã, a cúpula da rocha, localizada no Monte do Templo, é um dos seus locais mais sagrados. Um líder islâmico que reivindicasse a autoridade divina e talvez até mesmo entrasse naquele local, declarando-se o esperado Mahdi, o redentor messiânico do Islã. Cumpriria essa profecia de uma maneira que o mundo muçulmano entenderia e poderia até mesmo aceitar. A vinda do Mahdi é uma crença central no Islã xiita e também presente no sunita. Um líder que restaurará a glória do Islã e governará o mundo antes do dia do juízo. A figura do Mahdi islâmico possui paralelos impressionantes e assustadores com o anticristo bíblico. Ambos são esperados como líderes políticos e militares que unirão o mundo sob uma única bandeira. Ambos estabelecerão um período de paz e justiça aparentes, um governo mundial. O Mahdi, segundo a tradição islâmica, fará um tratado de paz de 7 anos com os judeus, algo que ecoa a profecia de Daniel 9:27 sobre o príncipe que há de vir, que firmará uma aliança com muitos por uma semana de anos. Além disso, as tradições islâmicas dizem que o Mahdi governará a partir de Jerusalém e forçará o mundo a se submeter ao Islã. Ele será acompanhado por uma figura chamada Isa, que os muçulmanos acreditam ser Jesus, mas um Jesus que retornaria para quebrar as cruzes, matar os porcos símbolos do cristianismo e do judaísmo, e declarar que a única religião verdadeira é o Islã. Esse falso Jesus islâmico se encaixa perfeitamente na descrição do falso profeta de Apocalipse, que opera milagres para fazer com que o mundo adore o anticristo. Portanto, a estrutura já está montada. Temos um sistema religioso global centrado em Meca, que se encaixa na descrição da Babilônia. Temos a expectativa messiânica dentro desse sistema por um líder mundial, o Mahdi, cujas características são idênticas às do anticristo. E temos a expectativa de um segundo personagem, um falso Jesus, que corresponde ao falso profeta. A convergência desses elementos é simplesmente espantosa. O anticristo não precisará se apresentar ao mundo islâmico como um inimigo. Ele surgirá de dentro como o seu salvador prometido. Ele será carismático, poderoso e para quase 2 bilhões de pessoas a resposta às suas orações. Ele unirá o mundo árabe e islâmico como nenhum líder jamais conseguiu, provavelmente usando a riqueza do petróleo como sua arma econômica e o fervor religioso como sua arma espiritual. Isso não é uma tentativa de demonizar todos os muçulmanos. Existem milhões de pessoas pacíficas e sinceras presas nesse sistema. Nosso papel como cristãos não é odiar, mas amar e orar por eles, para que conheçam o verdadeiro Jesus, o único caminho para o Pai. No entanto, não podemos ser ingênuos quanto à natureza espiritual e profética do sistema religioso ao qual estão submetidos. A Bíblia nos ordena
a vigiar e a estar atentos aos sinais dos tempos. Ignorar o alinhamento impressionante entre as profecias bíblicas e a ascensão do Islã como força geopolítica e religiosa global seria uma negligência espiritual perigosa. Por que isso é tão importante para nós hoje? Porque se essa interpretação estiver correta, ela muda completamente o nosso foco. Em vez de olharmos para a Europa ou para a América em busca do anticristo, nossos olhos devem estar voltados para o Oriente Médio. Em vez de vermos a globalização apenas em termos econômicos, devemos entendê-la no contexto da formação de um sistema religioso e político unificado, a Babilônia final, que exigirá adoração e perseguirá aqueles que se recusarem. Isso nos chama a um novo nível de urgência na evangelização dos povos muçulmanos e a uma intercessão mais fervorosa pela igreja perseguida que vive sob o domínio do Islã. A cortina está subindo para o ato final da história humana. As peças estão se movendo no tabuleiro, a Babilônia está se erguendo e seu príncipe, o anticristo, aguarda o momento de sua revelação. Nossa responsabilidade é estar despertos, vigilantes e cheios do Espírito Santo, prontos para dar a razão da nossa esperança e firmes na fé até o glorioso dia da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu espero que esta mensagem tenha edificado a sua fé e aberto os seus olhos para o que está acontecendo no cenário mundial. Este não é um tempo para medo, mas para fé e preparação. Se você foi abençoado por este vídeo, eu peço que você curta, compartilhe com outras pessoas e, se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe o seu comentário abaixo. Eu quero saber a sua opinião sobre este assunto. Você já tinha pensado nessa possibilidade? Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo vídeo.